Sistema de detecção e alarme de incêndio e automação predial. Vale a pena fazer integração entre esses dois sistemas? Hoje eu trago as informações aí desse sistema, também dito essencial e especial nas obras e muitas vezes obrigatório na maioria dos empreendimentos. E você vai entender hoje se vale a pena integrar, porque esta é uma dúvida que sempre fica. Vale a pena trazer as informações do incêndio para a automação? Então você vai saber os prós, os contras e vai conseguir tomar aí a sua decisão sobre esse sistema, sobre esta integração. Mas antes de começar, eu gostaria da sua opinião. Isso, eu gostaria que você colocasse aqui no comentário desse vídeo se você gostaria que eu explanasse melhor num vídeo futuro sobre esse sistema, os detalhes do sistema de detecção e alarme de incêndio. Porque existem muitos detalhes, como o sistema classe A, o classe B, o painel endereçável, convencional, os tipos de dispositivos, as normas, as aplicações. Então, se você se interessar por esse sistema, que normalmente aí faz parte aí dos 4 sistemas especiais que as empresas ditas integradoras instalam, né? Automação, CFTV, acesso e incêndio, deixa aqui seu comentário e que eu posso sim falar mais detalhadamente sobre ele, tá certo? Bom, vamos então ao que interessa. Antes de começar, eu gosto de voltar um pouco no tempo e mostrar que antigamente, aqui nessa imagem à esquerda, se utilizava nos empreendimentos de alto padrão aí o quadro ou painel sinótico, tá? Que é um quadro em que você mandava fazer ali um corte do prédio, do empreendimento, e ali ficava indicado quais eram as áreas que estavam ali alarmadas, até por controle de fumaça, né, nos sistemas que tinham isso aí antigamente, né, normalmente fora do Brasil, controle de fumaça no Brasil mais recentemente, e você tinha que mandar fazer esse quadro, você tinha acessórios especiais para fazer acender as luzes desse quadro sinótico, tá? Então, com o avanço aí da tecnologia, dessa parte de integrações via protocolo, automação, toda essa informação acabou indo para a automação. Então sim, você hoje tem painéis de incêndio, não são todos, que eles podem ter ali uma placa interna que fala um BACnet IP, um BACnet MSTP, um Modbus, e isso acaba abrindo o canal para você mapear esses pontos na automação, e aí com base nisso você pode fazer uma tela gráfica lá com um corte, com uma planta baixa, localizando ali os dispositivos numa edificação. Então sim, eu acho útil, né, você ter algumas informações no sistema. Então, nesse diagrama aqui à direita, eu mostro uma forma assim mais moderna, né? Porque você tem um painel e o painel já tem uma placa de interface. Mas você também pode encontrar muito sistemas que precisam de um computador do próprio fabricante do sistema de detecção de incêndio para fazer essa interface. Então as informações vão para essa estação de operação e esta então abre o canal para a automação. É óbvio que quando isso acontece, acaba perdendo um pouco o sentido, né, de você ter um sistema, você ter esses pontos mapeados em 2 sistemas, mas em alguns casos é interessante e é isso que eu vou te mostrar aqui neste vídeo, tá certo? Bom, antes de tudo, vamos aqui especificar quais são as informações que podem ser monitoradas, que podem ser mapeadas na automação. Bom, detectores, acionadores, módulos, você sempre tem aquela mensagem de trouble, que é uma avaria, e pode ser por sujeira, pode ser por um fio rompido, por ele não estar sendo detectado pela central, tá? E você tem a informação de alarme, tá? Então, isso você pode mapear. Nos módulos de entrada, você tem o alarme técnico. Então, por exemplo, você está monitorando uma porta da caixa de escada que dá para a rua. Então, se você abre, ela gera um alarme técnico. Ela não necessariamente vai disparar sirenes,
Tá? E você tem também os módulos de saída, que além do trouble, você tem o estado desses módulos. Uma coisa que é importante e que acaba validando um certo tipo de mapeamento de pontos é que os módulos de comando, módulo a relé, quando eles são acionados pela central, a central, no display da central, não aparece que ela está dando esse comando. No display da central só aparece os detectores, acionadores e os módulos. Então, para você saber se um módulo de saída está efetivamente acionado ou não, você precisa de acessar o menu do painel e procurar aquela informação. Tá? Agora, atenção com essa informação que eu coloquei aqui embaixo, que é cada um desses estados de cada dispositivo ocupa um espaço de memória. Então, se eu tenho um detector, se eu quero mapear o estado de trouble e de alarme, são 2 BVs. Eu ocupo 2 espaços de memória. Tá? E não é difícil você encontrar um empreendimento que tenha para mais de 1000 detectores, dispositivos ou módulos, né, no total. Então veja que ao se decidir mapear isso na automação, certamente você vai acabar tendo que ter uma gerenciadora de rede dedicada a isso. Tamanha a quantidade de pontos que você vai ter que mapear. Tá? Agora, vale a pena? Eu mostro aqui também a tela, né? Como seria, você tem a planta baixa e você tem os detectores, e aí se ele fica laranja é que ele está em trouble, se ele fica vermelho é que ele está em alarme. Bom, vamos lá. Quando um alarme de incêndio é dado, né, registrado ali na central, ela começa a apitar. Quem trabalha no empreendimento sabe que ela tem um timer para começar a disparar ou tomar as ações ali necessárias. Então você nunca vai olhar na automação, você vai no painel de incêndio e você vai ver a informação que está escrito lá. Tá? Então, para este tipo, né, de aviso, de mapeamento, eu acho que é inútil mapear alarmes, né, porque você nunca vai utilizar. Mas, às vezes, dependendo da complexidade do prédio, você mapear o trouble de um detector pode ser aí uma boa, principalmente para aqueles operadores que estão chegando, né, e ainda não conhecem direito, eles conseguem se localizar mais facilmente. Tá? Essa aí também é uma função aí do quadro sinótico. Tá? Então veja que o mapeamento é interessante, mas dependendo do tipo da informação, se é alarme ou se é trouble, não vale a pena. Tá? Agora vamos dar uma aprofundada aqui nas aplicações que esse sistema de detecção e alarme de incêndio tem. Porque pelo nome você pode achar que, Guilherme, é um sistema que ou eu aciono lá o acionador manual, ou ele detecta fumaça e ele toca o alarme. Né? Sim, ele faz isso, mas também ele faz interface, ele tem interferência nesses 8 outros sistemas. Interferências, né, de atuação ou monitoramento que são fundamentais, e é aqui que a minha sugestão fica aqui para o mapeamento. O mapeamento, essa integração entre sistemas, o principal, na minha opinião, é cada um desses sistemas, e você já vai entender. Vamos passar aí um por um, tá? Começando aí pelos sistemas de sprinkler e hidrantes, que é um sistema de combate a incêndio, tá? Então ele é composto aí na parte do sprinkler para esses bicos que tem todo o empreendimento, e ele tem essa ampola, no caso aí na foto, à direita em cima, uma ampola vermelha, e ela indica a temperatura que, caso chegue a temperatura, no caso 70 graus, se eu não me engano, ela rompe e deixa aquele fluxo de água daquela linha pressurizada passar. Tá? Então este é um sistema que o incêndio normalmente monitora ele. Tá? Através de módulos. E de que forma? Através de chaves de fluxo, por exemplo, que eu mostro aí à direita embaixo, e essas chaves de fluxo, elas ficam espalhadas no empreendimento. Tá? Tanto as chaves de fluxo como as válvulas setoriais. O que é isso? Então vamos lá. Você tem as bombas de incêndio que estão indicadas aí na foto aí ao meio.
e elas pegam água do reservatório de água e pressurizam a linha. Mas em cada andar ou em cada setor eu posso ter válvulas setoriais, ou seja, eu posso fechar uma parte do sistema para fazer uma manutenção, uma ampliação, enfim. E essas válvulas, naturalmente, se eu fechar e mantê-las fechadas, eu vou perder o meu sistema de combate. Então é fundamental que elas sejam monitoradas e registradas no sistema de detecção e alarme. E aqui fica a primeira dica, o porquê do mapeamento, da integração entre os dois sistemas. Porque tem empreendimentos que eles são padrão. Você sempre vai ter uma válvula, uma chave de fluxo, uma válvula setorial no shaft técnico, nos pavimentos, enfim. Mas tem muito empreendimento que esses dispositivos ficam dentro do andar e espalhado. Então é um pouco difícil você localizar, né, para quem às vezes um operador novo ou um pessoal da segurança que chegou há pouco tempo, localizar esses dispositivos. Então, se eu tenho aqui uma tela gráfica na automação indicando esses módulos, né, e quando eles ativam ou estão em avaria, isso facilita muito aí a operação, tá? Assim como o status da bomba, você tem sistemas que monitoram a pressão da linha, tá? E isso tudo está mesclado, tá? Às vezes monitoramento de bomba é feito pelo detecção e alarme de incêndio, mas eu já vi sendo monitorado pela automação, assim como a pressão da linha também já vi sendo monitorado pela automação. Bom, outro sistema, controle de acesso. Todo empreendimento tem uma rota de fuga. Então, se tocar o alarme, nós deveríamos ser treinados, né, nos empreendimentos que a gente trabalha aí, nos prédios, qual é a rota de fuga até a rua. Tá? E caso nesta rota tenha, e normalmente tem, algum sistema de controle de acesso que controla ali, que bloqueia o acesso, né, para que as pessoas de fora não acessem indevidamente o prédio, esses sistemas precisam ser desbloqueados por quem? Pelo sistema de detecção e alarme de incêndio. O desbloqueio ele deve ser elétrico, ou seja, eu devo interromper o fornecimento de energia para esse sistema de bloqueio para garantir que eles vão realmente liberar a passagem ali do público. E este aqui é um ponto que é interessante, porque este módulo, né, normalmente ele pode ficar instalado, o módulo de incêndio, dentro da catraca, ou acima do forro, ou sei lá onde, dentro do empreendimento. Então você tem uma tela gráfica mostrando onde que ele está e o status desses módulos de comando é importantíssimo. E é importante também porque o sistema de incêndio ele sofre ao longo da vida útil, né, da operação do prédio, várias modificações, porque você tem novos inquilinos e tem mudança de layout, e tem ampliação, e tem mudança, e tem obras, e sempre você está fazendo ali uma ampliação do sistema. E numa dessas alterações, sim, você pode, a pessoa que fez a alteração pode cometer algum equívoco ali e deixar ali algum módulo ali solto na lógica. Tá? Então é interessante você ter um local onde você consiga ver todos os módulos de comando, se eles estão acionados ou não, né? Antes de condenar aí, nossa, essa catraca quebrou, não está mais funcionando. Não, é o módulo lá do incêndio que travou, né? E está acionado por uma questão de lógica. Tá certo? Então, controle de acesso, mais um sistema. Próximo sistema, pressurização de escadas. Tá? Os empreendimentos aí com as escadas, né, com rota de fuga naturalmente, essas escadas são pressurizadas. Pressurizadas por quê? Com ar renovado, tá? Por quê? Porque se eu tenho uma fumaça no andar e eu vou entrar na caixa de escada, é interessante que ela tenha uma pressão maior do que o andar, para que quando eu abro a porta eu receba um ar limpo no meu rosto e aquele ar, né, que sai não permita que a fumaça entre na caixa de escada. Então, eu mostro aqui, são dois sistemas, você pode ter de vazão constante ou vazão variável. Tá? Se você quiser que eu fale mais sobre esse sistema, aí deixe o comentário que eu explico a diferença entre esses dois sistemas.
mas é interessante, né, você ter aí essas informações na automação sobre o que está acontecendo com esses ventiladores, às vezes com a pressão na caixa de escada e esse sistema como um todo, tá? Ventilação e ar-condicionado. Bom, quando um empreendimento pega fogo, a primeira ação que o bombeiro faz e está pegando fogo é desligar o fornecimento de energia. Tem sistemas que até por si só já desligam, tá? Então, é interessante desligar todo o sistema de ventilação e ar-condicionado por questões energéticas. Você vai desligar, vai impedir que tenha aquele consumo de energia com o prédio pegando fogo. E além disso, você pode estimular, você pode colocar mais combustível nesse fogo se, por exemplo, estiver pegando fogo no pavimento e você tiver com um sistema de renovação de ar ligado. Então, normalmente, essa interrupção ela é elétrica, então eu interrompo ali no quadro de comando do FANCOR, da CAG, o fornecimento de energia, mas eu já vi empreendimentos que isso é feito pela automação. Então, a automação recebendo essa informação vai desligar todo o sistema, né, aguardando aí a normalização desse alarme. Tá? Então, mais uma vez, você mapeando esses módulos que inibem o sistema de ventilação e ar-condicionado é importante para que você entenda o que está acontecendo ali no seu sistema de ar-condicionado e ventilação. Elevadores e escadas rolantes, tá? Eles também devem ser inibidos o funcionamento, tá? Diante de um alarme de incêndio, normalmente por módulos. Esses módulos podem também estar em qualquer lugar, dentro da casa de máquina de elevador, no quadro elétrico, dentro da escada rolante. Tá? Então é importante você saber o estado desse módulo, se ele está ok, está funcionando ou não. Próximos sistemas, dampers, corta-fogo. Tá? Cada um desses tópicos daria para eu falar bastante sobre eles, eu estou sendo um pouco rápido aqui, tá? Só para você entender a complexidade desse sistema, tá? E o que vale a pena ou não. Então, dampers, corta-fogo. Que é isso? É um dumper. Quando você tem, suponha, um ventilador de ar externo na cobertura de um prédio e que ele insufla ar para vários pavimentos, você precisa ter uma forma de isolar os pavimentos. Isso é uma exigência de bombeiro. Por quê? Para que o fogo, que se estiver pegando fogo num pavimento, que a fumaça não interfira e não sufoque ali a população do andar de cima. Então, você tem ali, por exemplo, nas prumadas, né, nos shafts técnicos, o pessoal coloca o fire stop para impedir, né, para isolar cada pavimento um do outro. E no caso dos dutos, você tem esses dampers corta-fogo, que são dampers que eles têm um elo fusível. É como se fosse são alguns tipos, né, são alguns modelos diferentes que tem. Mas para você entender, imagina que você tem ali a tampa aberta do dumper, presa por uma mola e uma liga metálica. Esta liga metálica, muito fina, se a temperatura aumentar ali, ela derrete, solta e a mola fecha o dumper. Tá? E nessa parte lateral do dumper, que você consegue ver aqui na imagem à direita, embaixo, você pode ter um fim de curso. E com o sistema de detecção e alarme de incêndio, você monitora isso. E aqui é crucial que você monitore esses dampers pela automação. Por quê? Porque se eu interromper o fluxo de ar em um duto, eu preciso desligar o ventilador, o exaustor, que seja. Eu preciso desligar o ventilador desse duto, né, podendo ocasionar um rompimento, né, caso eu interrompa esse duto aí com o ventilador ligado. Tá? Além disso, esses dampers, esses sim são escondidos. Eles estão ali entre os pavimentos, acima do forro, no canto. Então, é importante que você tenha um mapeamento de onde eles estão, se eles estão abertos ou fechados, para facilitar aí o acesso e localização desses aí. Tá certo? Grupo gerador de energia. Bom, a maioria dos empreendimentos tem um gerador de energia
para cargas emergenciais. Um elevador de emergência, as luzes aí da rota de fuga. Você tem lá os sistemas que tem aí a parte de emergência. Mas tem empreendimentos que eles têm gerador para suprir 100% da carga. Então, ou 80% que seja, mas mais do que aquelas cargas consideradas essenciais. Então, para estes empreendimentos, quando pega fogo, o sistema de incêndio tem que mandar uma informação lá para o grupo gerador dizendo: ó, é fogo, não ligue. Por quê? Se o bombeiro chegar e desligar a energia do empreendimento, esse grupo gerador vai ligar, certo? Então, o sistema de incêndio, ele pode e deve informar, né, no grupo gerador para que ele não acione por se tratar de uma situação de incêndio. Mais um ponto que é interessante, a automação está olhando para ele, certo? E por último, o sistema não por ser o último, mas muito importante, é o sistema de extração de fumaça. Tá? Então você tem aí algumas normas, alguns decretos também exigindo em alguns estados esse sistema para um tipo de prédio, né? Uma classificação por altura, por área, enfim. E ele se baseia aí basicamente na intenção de você tirar a fumaça, do pavimento em chamas. Por quê? Porque parte das pessoas que acabam vindo a óbito no incêndio não é por queimadura, mas por sufocamento dessa fumaça que é de carpete, de forro, né? Muito material combustível que você tem nos pavimentos, no escritório. Então, a estratégia é você criar um fluxo de ar puro na contramão da rota de fuga. Então, eu estou na sala, começou a pegar fogo, tem fumaça, eu vou correr para a caixa de escada e a ideia é que da caixa de escada do hall do elevador eu receba um ar renovado, empurrando a fumaça para próximo da janela ou para uma área para ser extraída. Ah, Guilherme, mas jogar ar renovado num pavimento que tem fogo não vai piorar? Sim, você colocar ar renovado com oxigênio onde tem fogo, esse fogo pode aumentar, mas o importante é você tirar a fumaça. A ideia por trás disso é você retirar a fumaça do pavimento para que as pessoas consigam evacuar ali aquela área. Tá? E esse sistema ele conta aí com vários dampers de manejo de fumaça. Eu mostro um aí, é um damper que ele tem aí um motor, um atuador, normalmente com retorno por mola. Tá? Você tem uma série de painéis de fonte, porque esse sistema tem que ser todo monitorado e normalmente está dentro aí de um no-break, alimentado por no-break. Você tem ventiladores de exaustão na cobertura, você tem ventiladores de insuflamento de ar renovado, às vezes lá no subsolo. Ou então você tem uns sistemas que são de caixilho, você insufla o ar renovado e abre a janela, uma caixilharia automática, para que essa fumaça aí seja manobrada para lá. Então veja que você tem muita coisa que precisa ser monitorada, que é monitorada pelo sistema de detecção e alarme de incêndio, mas pode ser um pouco difícil você no dia a dia, que um alarme desse não acontece sempre, você localizar a posição daquele módulo, daquele damper, daquele ventilador que seja, daquele quadro de fonte. E é nesta então aplicação que eu recomendaria aí você ter a integração com automação. É óbvio, se você puder fazer um mapeamento dos pontos de detecção, quanto mais informação, melhor, fica mais fácil ali para a operação, principalmente aí as informações de trouble. Mas, na minha opinião, então esses 8 sistemas aí que o sistema de detecção e alarme de incêndio faz interface, são informações importantes nesses 8 sistemas que é interessante estar na automação. Isso facilita a visualização dessa operação. Tá certo?
Bom, então, como eu já disse, deixe aqui o seu comentário, a sua dúvida, deixe também aqui o seu like, isso aí ajuda aí o canal, tá? E me avise se você quer aí que eu aprofunde mais sobre esse sistema de detecção alarme de incêndio nas questões aí do painel, tá certo? Um abraço!